né? A época do Adão, depois veio os patriarcas, Moisés, e assim por diante. Os reis, os juízes, e o inimigo sempre atacando a família. Se você olhar a história de Davi, você vai aplaudir Davi pelas grandes conquistas que Davi teve. Vencer leão, matar urso, derrubar gigante. Mas Davi teve uma família problemática. Teve uma família cheia de defeitos e muitas destruições. Se você discorrer o Novo Testamento, você vai olhar também que o alvo do adversário é destruir família. E Deus pôs no nosso coração, a leitura oficial foi feita em Gênesis 2, 18 a 25, falando sobre a criação do homem e da mulher, né? Deus poderia ser Deus, e Ele é Deus sem o ser humano. Mas Deus quis, pela sua vontade, criar o homem, formar o homem, mulher, filhos, para ser uma família que adorasse o Senhor. Pastor, os planos de Deus frustraram? Não. Deus sabia. Deus sabia. Deus sabia porque, olha para você ver, aonde começou a destruição do diabo? Na família de Deus, família dos anjos. Ele começou lá em cima, depois veio para a terra, no jardim do Éden. Então a família sempre é alvo. Talvez eu e você temos sofrido esse ataque e nós não estamos entendendo. Nós estamos vivendo uma época aí, casamentos de várias datas, de longas datas, sendo destruídos, da noite para o dia. Vai embora, abandona a família e tudo mais. É tudo isso que o diabo quer. Tudo isso que o inimigo quer. E nós vamos estar falando sobre esse assunto. Família. Está chegando o encontro de casais, vai ter dia 26, né, já está chegando. E nós já vamos aproveitar já aqui, falar esse assunto, porque Deus conhece. Eu não estou no lar dos irmãos, por mais que a gente conheça os irmãos, por mais que a gente conheça as famílias, cada um de nós temos umas arestas no lar para ser vencido, no decorrer de cada dia. Por mais que parece difícil, mas todos nós temos. O outro texto que foi lido é o Salmos 127:1, que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, quando fala de casa, fala de família. Não fala de casa, 4 paredes, não. Se Deus não edificar a família, em vão nós vamos trabalhar. Então nós vamos ver este assunto. A introdução vai falar assim: a palavra família é de origem latina, é do latim. Familiae, usada para definir um vínculo doméstico. Um vínculo doméstico. Pensa bem, o Adão estava só lá no jardim. Você imagina a vida de um homem sozinho, a vida toda. Fazer o que no jardim? Por mais que comia do bom e do melhor, cuidasse do jardim, faltava alguma coisa. E Deus viu que faltava alguma coisa. Deus falou: como é que eu vou formar uma família só do homem? Não tem como. Então, família quer dizer um vínculo, um laço doméstico. Você viu como que começa a família? Deus faz assim, ó, de uma casa aqui, o outro gosta do outro, lá da outra casa de lá, nunca conviveu, nunca. Aí viu, ele namorou, achou bonito, achou bonita, namorou, noivou, casou. Aí vai formar a família. A família.
E o diabo não gosta. Por que nós não estamos vendo casamento mais? Por que os irmãos vão entender aqui, ó. Eu, quando eu era menino, assim, adolescente, uns 12, 13 anos, 15 anos, que a gente já passava a entender as coisas, quase todo mês chegava 3, 4 convites de casamento na casa da gente. Chegava mais do que boleto. Ué. E aqueles casamentos na simplicidade, aquelas coisas simples. Era 3, 4 casamentos por mês. Hoje, irmãos, eu não sei quanto tempo faz que eu recebi o convite. Hoje, o inimigo está lutando para que não haja mais união, para que não haja mais vínculo familiar. Você vai ver que o apóstolo Paulo fala que no fim dos tempos, os homens iriam proibir o casamento. E vocês estão vendo aí. Estão proibindo o casamento hétero e estão abrindo a porta para casamentos que vocês já sabem, que hoje está até proibido citar certas palavras. Mas quem lê entenda. Aí a família é um laço, um vínculo familiar, é o que significa família. Ao estabelecer o seu projeto de criação, Deus fez tudo perfeito e numa cadeia sequencial. Deus fez tudo perfeito. Deus foi lá, fez o homem do quê? Do barro. É do barro? Tem uma diferença entre barro e pó. Não tem um? Pegou o pó e montou até fazer o barro. Deus foi lá, uma cadeia sequencial bonita. Foi lá e fez um boneco. Você viu como que o homem foi criado? Do barro. Nós não valemos nada. Às vezes as pessoas acham que são alguma coisa, acham que pode pisar nos menos favorecidos. Quando você olha aqui, você fala, vixe, eu sou barro. E eu vou voltar para o barro, vou voltar para o pó. Eu vou cair lá no cemitério, vai me pôr lá dentro. E em uma semana eu sou devorado. E lá não tem ninguém para tirar. Aqui você ainda dá tapa, tira os pernilongos, né? Lá, destruição total. E não tem ninguém. Então, Deus criou. Foi um fator sequencial maravilhoso. Aí Deus olhou, viu o Adão lá no jardim. Falei, mas esquisito, né? Está faltando alguma coisa. Não, eu vou fazer uma companheira para ele. Companheira, adjuntora, ajudadora. Que Deus foi. Deus não arrumou uma encrenca para o Adão, irmãos. Deus arrumou uma companheira. Aí foi lá, deu uma anestesia no Adão. O Adão dormiu. E quando ele dormiu, Deus foi lá na sua costela e tirou uma. E fez a mulher do quê? A costela é o quê, irmãos? Pó? Hã? Tem uma diferença, né? O homem é feito do pó, a mulher do osso. Hã? E o osso vem da onde? Do pó. Só que o material que a mulher foi criada é mais resistente do que o material do homem. Né? Porque você pensa bem, se fosse para um homem dar luz, ele morria antes de... Porque fica doente. Não quer, a gente quer... Eu falo por mim. Você quer légua do hospital. Mas chega uma hora, meu filho, que você não... Ou você vai ou você junta as pernas. Ou você vai ou você morre. Então Deus criou. Né? Aí ficou... Aí o Adão acordou. Quem estava lá? A Eva. Adão ficou apaixonado, né? Mas só trouxe uma Eva. Só uma. Né?
Só trouxe uma. Não trouxe assim, falou, não, só que você cansar dessa aqui, se você quiser, eu faço outra. Falou, agora você vai aqui até que a morte separa vocês. Aí, bom, começou a falar. Por último, Deus criou o homem e a mulher com arremate, ponto final. O livro de Gênesis traz duas narrativas sobre a criação do homem e da mulher. Uma no capítulo 1, né? E a outra no capítulo 2. No capítulo 1, Deus criou quem? O homem. No capítulo 2, Deus criou a mulher. Deus criou a mulher. Ao criar o primeiro casal, Deus lhe deu um potencial reprodutor, dizendo: dou-lhes condições de gerar outros seres para que não estejam só. Deus deu o poder de procriação para o homem e para a mulher. Como que Adão ia procriar sozinho? Não tinha como, ele não é peixe nativo, não é peixe que nasceu, ele foi criado, ele foi feito pela mão de Deus. Então Deus, eu dou poder para vocês procriar, vocês vão encher a terra, vocês vão, ter multiplicação. Deus é um ser, olha para você ver, irmãos, Deus é um ser comunicativo. E como o ser humano é a sua imagem e semelhança, herdamos dele esta qualidade. Deus é comunicativo? E nós temos que herdar de Deus essa qualidade. Qual qualidade? Se comunicar. E hoje, se comunica muito pouco dentro do lar. Até dentro de casa, se bestar, chama pelo celular, no WhatsApp. Onde você está? Você está no banheiro? Onde você está? Você está no quintal? Onde você está? E Deus, meus queridos, Ele comunicava. Quantas vezes Deus ia no jardim por semana? Todo dia. Deus ia lá conversar com Adão. Pensa bem, irmão, que privilégio. Todo dia Deus chegava lá. Ei, Adão, como é que está o jardim? Tá bom, Senhor, tá maravilha. Eu e a companheira que o Senhor me deu, nós estamos cuidando, tá, beleza. Deus comunicava com eles. Aí Deus fala assim, para que haja família, tem que haver o quê? Comunicação. O que é comunicar? É conversar, é se expressar, é dialogar. E às vezes nós não temos diálogo com os nossos filhos, não sentamos com os nossos filhos e falamos: filho, a vida é assim, assim, assim. E mostrar para eles que nem sempre eles vão ter a nossa pessoa. Nem sempre ele vai ter a figura paterna e materna. Um dia eles vão casar, um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos partir e eles vão ficar. Então nós temos que ter esse diálogo, comunicação de nós. Irmãos, está faltando muito. Olha, antigamente não podia comunicar com os filhos sobre vida sexual. Nossa, isso é pecado. Nossa, eu não tenho coragem, não. Mas é obrigação nossa. Nós não tivemos isso, né? Nós não tivemos, mas é obrigação nossa. Se nós não ensinarmos, o mundo ensina do jeito deles. Ensina. Eu não tenho vergonha de falar para o meu filho, para minha filha. Se eu tenho vergonha, o que faz? A mãe fala com a filha. E o pai fala com o filho. Filho, você é moça, você é menina, você vai crescer, e os gavião viu? Vai voar. Para quem sabe o que eu estou falando, gavião já sabe o que eu estou dizendo, né? Misericórdia. Eles vão vir. Cuidado. Antigamente tinha uma senhora, a gente conheceu. Ela falava: filho, não beije o namorado, não fica abraçando o namorado, que só de abraçar você fica grávida. Era desse jeito que ensinava, conversa, passava até medo, né? Mas hoje a gente fica deixando para outros falar, aí os outros vão falar do jeito deles, vai ensinar do jeito deles. Filha, eles vão falar: céu, aproveita a vida mesmo, deixa, como se diz, o pau cai a folha, vai, aproveita, tudo passa, minha filha, tudo.
Depois fica aquele bagaço lá, não encontra ninguém. Não acha ninguém. Então, comunicação faz parte da nossa... Só que nós não fala. Irmãos, muitas das vezes nós fazemos o quê? Nós só damos o peixe. Só damos o peixe. Está aqui, filho, o peixe. E às vezes nós não ensinamos eles a pescar. O meu pai falava assim, ó. Por isso que eu comecei a trabalhar muito novo, irmão. Novo mesmo. Para os irmãos terem uma ideia, se o governo não tivesse mudado essa lei da Previdência, eu tinha aposentado esse ano. Com 35 anos de contribuição. 35 anos e eu fazia 53. Com 35 e 53 aposentava. Por tempo. Comecei a trabalhar. Aí só que meu pai falava assim, ó. Eu estou dando o peixe para vocês agora. Mas eu vou ensinar vocês a pescar. Porque vocês não vão ter eu para sempre. Pensou o filhão lá, barbão na cara. Ô pai, me dá 10. Ô pai, você tem 20? Não é desse jeito? Ou não é? E outra, o filho pega dinheiro do pai, esquece, pode esquecer. O pai não precisa nem pensar que vai trazer. Ô pai, me arruma 20 aí que depois eu recebeu. Fatamos isso aqui, já fica com isso aqui. Porque, você entendeu? A gente bateu o pé. Então Deus comunicava. Por que Deus comunicava? Deus falou assim, ó, eu estou pondo vocês aqui. O dia que vocês comerem daquele fruto ali, já era, viu? Vocês vão perder tudo. O dia que vocês comerem, aí Deus falava, Deus orientava. Vamos mais. Só há comunicação quando existe o outro. Não tem jeito de Deus se comunicar se eu não tiver a minha esposa. Eu tenho que ter ela. Como que eu vou comunicar sozinho? Então tem que ter comunicação. Por isso Deus fez a família como o primeiro centro comunicador, facilitando desta forma a saúde completa do indivíduo. Comunicar. Pensa bem, você está com um problema, o marido está com um problema, a esposa está com um problema. Ela tem que comunicar com quem? Eu vou ligar para minha mãe, vou ligar para o meu pai, eu vou ligar para minha avó, vou ligar para o meu tio. É isso? O que tem que fazer? Hoje, o que tem que fazer? Você prometeu me carregar na doença, na pobreza, na riqueza, agora eu vou te contar uma coisa, eu estou passando isso. Mas tem gente que tranca e não fala. Mas eu não sei qual vai ser a reação dele. Não vai ter que ser reação bruta. Por quê? Porque casou agora, meu filho. Lembra? Eu não esqueça aquele dia que o Toniel pregando lá embaixo, falou, agora, lembra que ele falou? Agora, você chupa essa manga, até quando? Você engola até o caroço. Mas você tem que ir até o fim. Mas a gente não está se entendendo mais. Pois é, 20 anos entendeu. Por que agora 20 não está entendendo? Por quê? Falta de comunicação. Falta de se comunicar. Tem que haver a comunicação. Pensa bem, a esposa vai lá e compra uma coisa escondida do marido, fala, não comunica, depois chega e vai fazer aquela surpresa. Vem, surpresa! Mas ele que vai pagar. O que é? Pelo amor de Deus! Aí já começa o quebra-pau. Aí já começa a abrir. Mas você não me falou para mim, ué. Você não sabe que a situação que nós está. Aí, meu filho, cara feio para o outro é pouco. É pouco. Então Deus vai abrir os nossos olhos nesses dias. Tanto de casais, tanto de jovens, de adolescentes, de todos nós. Deus vai abrir os olhos, por quê? Porque o inimigo está a fim de destruir a família.
de destruir os casais. Porque você pensa bem, se ele destruir uma família, se ele colocar o marido contra a esposa, que tem 2 filhos, quem vai sofrer? Se caso houver separação, quem vai sofrer? Os filhos. Os pais, cada um vai para um lado, outro vai para o outro, e toca a vida. E os filhos? Então o caso é sério. O caso é sério. Vamos lá. Primeiro tópico. Começa com uma pergunta. Os irmãos vão responder. Aí vocês podem falar. Sim ou não. Amém? Está pronto? Começa com uma pergunta, o primeiro tópico. Existe família perfeita? De novo. Existe família perfeita? Não existe? Não tem? Irmão, você tem certeza? Mas você não é crente? Hã? Porque tem gente que fala assim, porque eu sou crente, porque eu sou pastor, porque você é obreiro, o outro é obreiro. A nossa família tem que ser nos trinque, polida. Aí nós vamos ver, existe família perfeita? Um dos muitos problemas, quando se trata sobre família, é o conceito no meio evangélico, de que como crente, nossa família tem que ser perfeita. Os filhos têm que ser perfeitos, a esposa tem que ser perfeita, o marido tem que ser perfeito. Vocês não é crente? Eu sou crente, mas antes de eu ser crente, sou gente. E aonde tem gente, tem o quê? Defeito. Aonde tem ser humano, tem defeito. Se você achar algum lugar nessa terra aqui sem defeito, não vai lá não. Porque se você for lá, você põe defeito. Porque nós somos defeituosos. Então não tem família perfeita. Ah, mas eu queria ser igual aquela família, olha que benção. Você que não sabe lá dentro da casa. Porque, irmão, aqui nós vivemos uma aparência. Aqui você olha para mim, eu olho para você. Nossa, que benção, né? Irmão, irmãos, filhos. Que benção, aleluia, glória, aleluia. Mas dá uma voltinha por lá, por trás da casa. Não deixa de ver, não. Dá só uma voltinha. Aí você vai escutar. Aqui nós. Paz do Senhor. Ô bem, paz do Senhor. Aí lá. Oi, bem. Ah, não, vai começar com frescura, não. Irmãos, Deus quer, está dizendo assim, ó. Não tem família perfeita. Mas como não tem igreja, como não tem crente perfeito. Mas Paulo fala assim, que Deus deu um ministério para a igreja, buscando o quê? Aperfeiçoamento dos santos. Nós vamos nos aperfeiçoando dia após dia, não tem como aperfeiçoar rápido, é dia após dia. O que Salomão fala? 4,18, me ajuda aí. Provérbios 4,18, que a luz a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando, que vai clareando até ser dia perfeito. É isso? 4,18. Olha aí para você ver. A vereda do justo é como o dia clareia de uma vez? Não, ele vai clareando devagarzinho. Você vê, agora não, 5 horas da manhã já está de dia. Você pode acordar 5 horas, você vê, olhar no vitrô já está clarinho. Depois fica aquele clarão. Deus está dizendo, vocês não ficam perfeitos da noite para o dia, e nem vai ficar perfeito perpétuo aqui na terra. Vai ter dia de desconforto, vai ter dia de dificuldade, mas nem por isso eu vou deixar de buscar a perfeição. Eu tenho que buscar. Não tem família perfeita, mas porque todo mundo tem defeito, irmão. Todo mundo.
Olha aí. Afinal, as pessoas falam, não temos um Deus, um Salvador, a Bíblia, a garantia de vida eterna? Isso é o que alega os defensores desse conceito. Mas vocês não é crente? Vocês não têm a Bíblia? Vocês não têm Jesus como Salvador? Porque, portanto, que você vê, quando um crente erra na igreja, quem que leva a pancada? Todo mundo, a igreja inteira. A igreja inteira. Ele fala, mas naquela... Porque eles acham que igreja é lugar de gente perfeita, que não erra. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas que precisam da perfeição de Deus para tentar ser perfeito dia após dia, meus queridos. Não olha para alguém e diz, eu queria ser santo igual o irmão. Convive um dia com ele, como diz, né? Come 1 quilo de sal com ele. Aí você vai comer, não é comer 1 quilo de sal 1 ano com uma pessoa, não conheceu ela. Quando sortou ela era totalmente diferente do que nós imaginávamos, aí não tinha jeito mais. Então, você não consegue. Veja aí. Isso é o que alguém alega, os defensores desse conceito. Esquecem-se de que a família é formada por pessoas limitadas, imperfeitas, que carregam traumas emocional, frustração, que tiveram problemas de orientação na infância. Os pais também não são perfeitos, e tudo isso influencia a vida comunitária íntima da família. Então veja bem, irmão, não tem família, nós somos limitados, somos imperfeitos, alguns carregam trauma, apanhou demais, uns pais espancou, carrega trauma, e hoje não consegue ter uma família, porque o que ele passou, ele não quer que os filhos passem, e assim por diante. Aí nós tem outro lado. Aí porque eu apanhei lá, porque eu fui, me bateu lá no passado, não, o que eu passei, eu não quero que o meu filho passe, eu vou fazer o que eu posso. Mas aí deixa a vontade também, está errado. Não posso deixar a vontade também. Eu não posso, eu não fui criado à vontade. Eu não posso. Tem que corrigir, tem que se comunicar, tem que falar. Aí você vai falar ao povo, mas você não é crente? Aí você não pode corrigir o filho, você não é crente? É difícil, irmãos. Está pensando que manter uma família em pé é brincadeira? É ataque 24 horas. Tem mais. A pregação de que a família deve ou tem de ser perfeita leva muitas pessoas à frustração nessa área, pois elas percebem que este é o alvo impossível de ser alcançado. Não tem como. Pelo fato das pessoas, uai, você não é da igreja? Você não é lá da igreja? Uai, você expôs seus filhos? Aí, porque às vezes o filho está fracassado, porque o filho desviou, aí a gente tem que aguentar. Uai, nós estudamos domingo passado, na lição, que a responsabilidade é o quê? É pessoal. É pessoal. Para os irmãos terem uma ideia, aqui no Brasil, a lei para menor de idade é até 16 anos, né? Em Israel, sabe com quantos anos que as crianças já... 18 aqui. Lá é 12 anos. Já tem responsabilidade. Aqui é 18, que meu irmão, não pode trabalhar porque é de menor. Aí quando ele fica de maior, ele não quer trabalhar, porque nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Então a gente tem que orientar. Ó, você vai comer o que você trouxer. Paulo falava assim para a igreja de Tessalonicense: se alguém não trabalha, não come. É bíblico. Comida ruim, você comprou? O que você trouxe aqui para dentro? Não tiver bom, como se diz,
Se vira. Né? Se vira. Veja bem, é algo impossível de alcançar uma família perfeita, um esposo perfeito. Às vezes tem moça que está, eu quero alcançar, eu quero encontrar o meu varão. Eu quero encontrar a minha varoa. Aleluia. Aí pensa que vai ser aquele chamego a vida toda. Aí começa a vir as lutas. Engraçado, né? Que quando está na igreja, assim, que serve a Deus, que eu falo porque quando eu namorava, quando eu era jovem, namorava, não podia nem pegar na mão. E o pastor que era o nosso pastor, ele era radical, ele era brabo. Se ele descobrisse, ia chamava lá na secretaria. Podia nem pegar na mão. Se pegasse na mão, só quando vocês casar. Agora você pensa bem. Que? Oh. Aí as pessoas. Você entendeu, irmãos? Aí depois. É culto de ensino, estamos ensinando sobre família. Tem muita coisa boa aqui pela frente. Aí depois, ensaboa. Depois casa que pode ensaboar. Quer vazar. Pensava que o casamento era diferente. Você tem que pensar em casar para amar. Se for para casar pensando em outra coisa, pode desistir de casar hoje. Tem que casar para amar. Vou casar porque a Bíblia fala que se abrasar é melhor casar do que abrasar. Mas se for para casar e largar também, não adianta. Fica abrasado. Mas eu não aguento. Ora, mas você sabe de uma coisa, como diz o pregador lá, né? Os neurônios não convertem, não. Então veja bem, irmãos. Olha aí. A pessoa tem todo o tempo para ser feliz. Para isso que Deus quer constituir família. Para ter família, vamos mais. Como não consegue alcançá-lo, a perfeição, camuflam problemas, escondendo-os atrás de uma capa de aparência que tudo vai, quando na verdade não vai. Tem gente que camufla, para mostrar, está tudo bem, não, nós estamos bem. Você não abre a boca não, viu, mulher? Você abre a boca, você vê, nós estamos aqui, esse problema aqui, mas faz igual a tsunamita, vai tudo bem. Não tem diálogo mais, não tem conversa, né? Não tem vida ativa mais, né? Não tem, um dormindo na cama, o outro dormindo, nem no sofá não lá no chão mesmo, põe um colchão no chão, você não me quer ir, né? Então, aí, irmão, sabe quem que faz isso? Quem que gosta de separar as coisas? O cão. Ele que gosta de separar, dividir. Deus multiplica. E o inimigo divide. O inimigo divide. Mas eu não estou aguentando olhar na cara dele, na cara dela. Olhou muitos anos e agora. Por quê? O que tem na cara? Não sei, assim fica diferente, né?
É como se ficasse diferente só o homem, ou como se ficasse diferente só a mulher. Na verdade, meu filho, todos os dois, a lei da gravidade atinge os dois. A lei da gravidade atinge. Todos os dois vai, ó. Vai só se encurvando. Hoje anda assim, ó. Aí com o passar do tempo, a mensagem de Deus é que Deus falou para Gideão: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Pastor, mas o Jacó, ele... Não vem com a história de Jacó, não. Você quer passar o que Jacó passou? Todo mundo quer viver o que Jacó viveu, né? Leia, Raquel, Bila, Ziba, um monte. E as consequências? Como se Deus apoiasse. Deus não apoiava, irmão. Deus permitia, mas Deus... Só que Deus fala: você está querendo, né? Consequência vai vir uma atrás da outra. Veio? Você vê que a família do Jacó, irmão, nossa, é um cruzamento de filho, com filho, com outro, um cruzamento mais... A família do Davi também. Cruzamento de tudo quanto é lado. Davi, o Joab, o Adonias, Absalão, cada um a mãe. Viu que bagunça que deu? Deu morte, deu tudo. E Deus não quer isso. Deus fala assim, ó: por isso deixará o varão a sua casa e unir-se-á a uma mulher, e eles vão fazer a casa deles. Pronto. Não está no assunto ainda não, mas já que deu uma vazão aqui, às vezes a pessoa... Ai, casa, filho, vem morar. Você mora aqui com nós até vocês fazerem a casa. Você vem aqui. A Bíblia fala o quê? É geográfico, viu, irmão? É geográfico e dependência. Deixará o pai e mãe. Geográfico e dependência também. Mãe, saudade daquele arrozinho da senhora. Aqui em casa é só grude. Tem tudo isso. Isso é uma peça para o inimigo fazer a... Apesar que hoje, irmão, entre nós aqui, para ninguém ficar sabendo, hoje tem uma geração que não sabe nem cozinhar. Sabe cozinhar, sabe o quê? Miojo. Você não precisa de cortar, não precisa de fazer nada. É só esquentar a água e pôr lá dentro. Vamos mais. Estes pregadores estão levando as famílias a uma vida farisaica. O que pode ser um dos motivos dos filhos estarem abandonando a fé. Mostrando que a família tem... Aí os filhos não... Eles querem impor uma vida que eles não conseguem, que eles não têm. De ser perfeito, eles preferem vazar. Ah, não, vou ficar na igreja, não. A gente sofre demais de ser filho de crente, de ser filho de obreiro, de ser filho de pastor. É uma cobrança, tem que ser perfeito, tem que ser... E ninguém é perfeito. Ninguém. Só teve um perfeito que pisou nessa terra. E os irmãos já sabem quem que é. Quem que é? Só Jesus, não teve outro homem. Deus lá no livro de Ezequiel 22:30, Deus fala assim, ó: procurei entre os homens alguém que estivesse na brecha, alguém justo que estivesse na brecha. Mas eu não encontrei. Não encontrei. Não tem. Essa atitude torna o peso para as pessoas. Não foi isso que Deus planejou para nós seres humanos. Famílias perfeitas? Não. Mas famílias felizes? Sim. Família perfeita não. Mas família feliz, Deus planejou.
Deus tem gente, pastor, mas não tem dinheiro, hein? Como é que vai ser feliz? Você vê, tem tanta gente que tem dinheiro e não tem felicidade. Porque felicidade não é ser rico, não é ter dinheiro. Felicidade é você estar bem com Deus. E se você está bem com Deus, você vai estar bem com a família. Se você não estiver bem com Deus, você não está bem com a família. Porque a família é obra-prima de quem? De Deus. Foi Deus quem criou, foi Deus quem fez. Foi Deus. Vamos mais. Segundo, a importância da família em 4 ângulos diferentes. A importância da família em 4 ângulos diferentes. Primeiro, como fonte de procriação. Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Primeiro ângulo da importância da família é a família como fonte de procriação. Deus mandou eles o quê? Multiplicar. Vocês multiplicam. Mas não é sozinho não, viu, irmãos? Porque tem gente que acha que Deus falou para ele, enche a terra. Aí ele quer dar uma de Jacó, arruma 12. E hoje você pensou, você com 10 filhos hoje, o litro de leite a R$6, você corre, Então, como fonte procriadora. Olha o Salmo 128:6 também. Como fonte de procriação. Era o propósito de Deus para a família. É o primeiro ângulo que Deus mostra aqui. Eu estou formando vocês para vocês procriar, para vocês multiplicar. Por isso que é bom, irmãos, o casal ter filhos. No máximo 2. 2 está, como se diz, está bom. Né? Aí depois, se escapar mais uns 3, é Deus que quis. Aí tem gente que joga tudo em Deus. E Deus falou para nós enchermos a terra. O meu pai, até na época que eu casei, a gente não teve muita orientação. 3 anos de casado, 3 filhos. O meu pai falou, Deus mandou encher a terra, mas não é só você sozinho, não. Você vai ficar lá em Fortaleza sozinho, vou trazer a Natália para cá, porque... Falou desse jeito aí, na época. Uai, orientação. Você entendeu? Você pensa bem para você ver, irmãos. O que diz 128:6? E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Verás os filhos dos teus filhos, ou seja, fala de frutificação, de multiplicação. Você vai ver os seus netos. Outros têm oportunidade de ver bisneto. Então a primeira coisa, Deus abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos e encher a terra. Cuidado, a missão de encher a terra não é só para você. É para todos. E essa semana, não sei se os irmãos ouviram o noticiário, essa semana a terra iria passar de 8 bilhões de pessoas. Essa semana agora, com os novos que estão nascendo, ia passar de 8 bilhões de pessoas. Começou com quantos? Com 2. Adão e Eva. E hoje,
Fora os que já morreu, né? É 8 bilhões vivos. E os que já foi? Que é bilhões e bilhões também. Pastor, mas que tamanho que é o céu? Vai caber todo mundo lá? Ih, meu filho. Para Deus é café pequeno. Fica tranquilo, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Segundo, a importância da família em 4 ângulos. O segundo ângulo, como moderadora do caráter. Lar como uma oficina. É na família que se forma caráter da pessoa. A família é moderadora. Por isso, irmãos, que quem modera os filhos, os pais. O meu pai falava assim, ó, Parcido, tem que dobrar o cipó enquanto está verde, que depois que seca, quebra. E você estava dizendo o quê? Corrige o filho agora para não dar problema depois. Corrige o filho hoje para que amanhã as autoridades não tenham que estar levando ele, cuidando dele. Matando, tudo acontece. Então veja bem, a família é uma fonte moderadora de caráter. Irmãos, a criança, o caráter, tudo que a criança aprende, dos seus primeiros anos de vida até os 6 anos, ele nunca esquece. É a idade que nós temos para moldar os nossos filhos. Ah, pastor, mas eu moldei os meus filhos, desviou tudo. O que Salomão fala em Provérbios? Ensina o quê? O menino a dar calote? Ensina o menino a xingar? Ensina o caminho que deve? Que quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Ah, mas o meu desviou. Mas lá dentro do coração dele, está tudo gravado. Ele sabe que está errado. Ele sabe que lá não é o lugar dele. O papai me ensinou desse jeito, isso. É desse jeito. Fizeram uma pesquisa uma vez, nos presídios, o nome das pessoas era Samuel, era Elias, era Eliseu, era tudo nome de profeta. Pessoas que foram criados, mas que afastaram. Pastor, será que vai voltar muitos? Muitos já voltou, outros já foram embora, mas... Então, a família, o lar é uma oficina para moldar os filhos. Por isso, irmão, os jovens, os irmãos que ainda vão ter filho, nunca ache bonito quando o filho te der um tapa no rosto, mesmo que ele é pequenininho, que não sabe de nada. Não deixa não. Não pode, filho. Não pode bater. É de brincadeira, pastor. Depois vira de verdade. Nunca aceita. Peraí, menino, você não me respeita para você ver, não. Irmãos, até a maneira dos meninos falar, a gente tem que ensinar. Tem que moderar eles, sabia? Tem que modelar eles. Porque criança, quando é criança, eles têm uma facilidade. Se é homem, muda o tom. Fala igual homem. Ô papai. Agora está lá. Mamãe, gracinha, belezinha. Aí depois cresce. Não tem jeito. Então tem que moderar. Modelar eles. Você já viu aqueles bonecos, aquela massa que a gente compra para modelar boneco? Você faz do jeito que você quer? Ele tem que ser modelado, eles têm que aceitar o jeito que você vai modelar ele, porque o pai dele e a mãe dele é nós. Não é lá a escola, irmão. Ela é para ensinar, não é para educar. Quem educa é pai e mãe. Estão deixando para as escolas. E quem educa
Aí depois o filho bate no professor lá, chuta a canela do professor, aí o professor põe de castigo, a mãe, que você pôs o meu filhinho de castigo? Aí está encrenca feita. Então, o lar é lugar de moderar caráter dos nossos filhos, para que seja homem de verdade e mulher de verdade. O dia que Davi foi morrer, Davi chamou Salomão e falou assim, ó Salomão, vem cá. Você é bonito, filho, puxou o pai. É o seguinte, eu estou indo embora, mas você, pelo amor de Deus, seja homem de verdade, viu? Porque Davi sabia que tinha homem de mentira. Você entendeu? Você seja homem de verdade. Tá bom, pai. Eu vou ser homem de verdade. Eu vou honrar. E ele foi. Homem de verdade, irmão. Não é porque tem muita mulher, não, igual o Salomão arrumou, não. Porque tem gente que acha, eu sou o belezão. Não é isso, não. Homem que tem caráter. Que sabe, né? Aonde lhe cabe, aonde que não lhe cabe. Ele tem que saber. Então, o segundo ângulo é a família como fonte moderadora. Terceiro, a família como paradigma da ordem social. A família participa da sociedade, mas é na família que os filhos, a esposa, o esposo, conseguem o quê? Os aparatos para infiltrar na sociedade. Não é a sociedade que vai infiltrar na sua família. É a sua família que vai infiltrar na sociedade. Hoje está diferente. É a sociedade que está infiltrando na família. E está querendo que a família seja do jeito que eles querem que seja. Ó, você nasceu, você escolhe, ó, que você tiver 10 anos, 11 anos, você escolhe o que você quer ser. Se você quer ser homem ou você quer ser mulher. Não está desse jeito? Você escolhe, filho. Não. O filho é meu, a família é minha, eu que tenho que educar, não é Estado. Não é Estado, não é governo. Quem tem que educar somos nós. Quem tem que ensinar somos nós. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, ajudando meu pai a capinar. Eu não morri, ué. Eu estou vivo aí, ó. 50 e ainda precisar de capinagem, capina. Ah, mas tadinho, eu fico com dó, tadinho do meu filho, começar a trabalhar novinho. Depois cresce. Ô mãe, como é que chama aquele negócio que os pais dão para os filhos, assim? Mesada. Ah, se for esperar a mesada, nós vamos ganhar a mesada mesmo. Não está tendo nem para nós, vai dar mesada. Fala, não, você vai trabalhar, filho. E você vai trabalhar, vai ajudar o pai ainda. Porque tem que ensinar, irmãos. A gente ensina, mas o coro de alguns adianta. Eu não pedi para vir no mundo. Agora se vira. Se vira. Por último, para nós encerrar hoje. O quarto ângulo. Como sinal da própria condição da sociedade. Como sinal da própria condição da família. Famílias arruinadas geram famílias. O quê? Famílias arruinadas geram família arruinadas. Às vezes a gente quer curar a igreja. E o problema às vezes não é a igreja, é a família. Porque a família, a igreja é a família. Temos que curar a família para a igreja ser saudável. Porque tem gente que está esperando só da igreja. Ô irmão, não espera só da igreja não. Toma decisão também você. Que as pessoas acham, agora eu sou crente, o pastor tem que se virar agora para me ensinar. Tem que orar para mim, tem que fazer. A gente ora, a gente ensina. Mas você tem que dar os seus pulos também. Tem gente que está só, como se diz, só esperando a água. Está com um copo e a água está ali. Põe aqui para mim. Não, põe o copo debaixo da torneira e... É isso. Então veja.
está provado estatisticamente que filhos de pais separados tendem a separar-se também. Isto até parece uma maldição hereditária, mas não é. É porque o filho espelha em quem? O herói do filho, meu, quando os filhos da gente é pequeno, o herói deles é quem? É nós, é o pai. Ele olha para o pai, eu, meu pai. Os meninos, quando era pequeno, irmão, nós ia, às vezes, eu tinha o que golzinho branco, os irmãos lembram, o primeiro carro que eu tive, que golzinho branco, aí um Fusca me alcançava, os meninos, não, pai, o senhor está perdendo para o Fusca, passa ele, pai, passa. Porque eles têm você como um herói, espelhando em você. É. Então, irmãos, veja bem, está provado que os filhos de pais separados têm de separar. Isto até parece uma maldição hereditária, mas não é, é uma realidade. Não. Aí o pai separou, aí o filho casou e quer separar. Ô pai, pelo amor, não faz isso não. O que ele vai falar? O que ele vai falar para o pai? O senhor fez, ué. O senhor largou a mamãe, ué. O senhor abandonou a mamãe quando não podia. Eu estou vazando também. Aí você perde a autoridade. É por isso, irmãos, a Bíblia não erra mesmo. Por isso que, se a gente, o pastor, ele divorciar e continuar pastoreando, ele perdeu a autoridade dele todinha. Ele não tem autoridade para pastorear. Por quê? Como que vai aconselhar a igreja? Como que vai chamar um casal e falar assim, gente, faz força para não separar, olha, pelo amor de Deus. Aí só farta pôr o dedão no nariz e fala, você separou. Você entendeu? É uma luta, é uma guerra, é um confronto que nós estamos. E tem crente que está achando que o inimigo está brincando. Está brincando, não está brincando não. Ele quer destruir. Ele quer destruir a família, quer destruir os casais, quer destruir os filhos. Por quê? Ele, atingindo o alvo, que é a família, ele atinge quem? A igreja. A única maneira de destruir a igreja é acabar com a família. É por isso que eles estão investindo pesado aqui no Brasil contra a família. E nós não podemos calar. Pastor, mas se a gente falar, a gente vai preso. É melhor falar e ir preso do que não falar e depois ir para o inferno. Qual que nós escolhe? Ir preso ou ir para o inferno? Fosse para escolher. Ir preso ou ir para o inferno? Ir preso. Mas ir preso só porque eu prego. Olha, Paulo foi preso porque pregou. Tantos homens de Deus foi preso porque pregou. Vocês veem a história daquele Richard Brandt? Preso por amor a Cristo. Ficou 25 anos preso numa masmorra. Por causa do evangelho. Mas lá de dentro ele pregava e as almas convertia aqui fora. Não se pode calar um crente fiel. Não se pode. Então, irmão, a partir de hoje, vamos cuidar, vamos unir mais a nossa família, vamos unir mais o nosso lar. Se tiver alguma aresta, chegue em casa, bem, eu ouvi a palavra hoje, me perdoa, nós faz tantos anos nós estamos juntos, eu sempre disse que te amava e te amo e quero te amar e tudo mais. Porque Deus chegou para o Malaquias, porque o sacerdote estava querendo divorciar, o sacerdote estava querendo desistir do casamento, algum deles lá, aí os Malaquias chegam assim, Deus chega e fala assim, eu detesto e abomino o divórcio. Quem falou foi Deus. Aí Deus fala assim, Jesus. Aí Deus fala para Malaquias, fala para eles que eu sou testemunha
quando eles namoravam com a mulher da sua mocidade. Eu vi o namoro deles. Eu vi as falsas declamações que ele fazia, que eu te amo, você é como a lua que está ralhando atrás dos montes. Eu sou testemunha, eu vi tudo isso. E agora, por que as coisas estão mudando? É porque o inimigo quer isso, destruição. Que Deus abençoe nossa vida, irmãos.